E agora nós receberemos a palavra de Deus. E eu quero convidar então o pastor Carlos Augusto. Queria que você louvasse a Deus com suas palmas pela vida desse ministro, desse homem de Deus. Amém. E o pastor Carlos trouxe uma palavra tão poderosa pela manhã, estará compartilhando também agora à noite. Que o Senhor seja mais uma vez usado com intrepidez, com ousadia, e também que nós tenhamos o nosso coração aberto, para receber essa palavra no nome de Jesus. Amém, pastor? Glória a Deus, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus. Nós estamos felizes porque mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de poder compartilhar aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações. Como eu disse pela manhã, é com temor e tremor que nós subimos no púlpito para falar da palavra de Deus. E nós estamos sempre buscando de Deus uma palavra. Quando Deus coloca no nosso coração, nos dá a direção para nós falarmos. Então, o que a gente traz é do céu, é de Deus para a sua vida. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje à noite. Falei pela manhã, eu quero falar novamente para você. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Eu às vezes não conheço a sua vida pessoalmente, ou não tenho contato com você, não sei o que você vive, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tudo conhece, aquele que sonda os nossos corações, Ele conhece a sua vida e Ele vai falar nesta noite com você. Eu te convido a abrir o seu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Abra o seu coração. Se o Espírito de Deus falar com você, deixa Deus falar com você. Se Ele falar com você e te orientar, receba esta palavra como uma palavra de cura. Eu creio que Deus tem grandes milagres a fazer aqui neste lugar. Eu creio que Deus tem grandes realizações a fazer na sua vida e através do seu testemunho. Amém? Amados, é interessante, muitas das vezes a gente fica sabendo de pessoas que foram curadas, que receberam uma palavra através das nossas vidas, pelo nosso testemunho. E o testemunho é algo que nós precisamos estar sempre conectados com Deus, para dar um bom testemunho. E hoje o título da mensagem em que nós vamos pregar é humildade, evidência da redenção. Ela está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 4 a 7. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos juntos ler esse texto. A humildade como evidência da redenção é o tema da mensagem. Então nós vamos ler esse texto e conversar a respeito de uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que tocou profundamente o meu coração. Desde 2011, essa palavra tem tocado o meu coração, tem falado comigo. No começo de 2011, eu recebi essa palavra e Deus tem falado ao meu coração a respeito dela. E por vezes, esta palavra vem ao meu coração. Por vezes, o Espírito de Deus me faz lembrar desta palavra. E hoje à noite, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem falado conosco. Aquilo que Deus tem
ministrado ao nosso coração. A partir do versículo 4, diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede a todos sujeito uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vamos dar um destaque para o verso de número 4, aliás, verso de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e Pai, nós te louvamos por esta oportunidade. Eu agradeço ao Senhor pela vida dessa igreja e por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite para ouvir a sua palavra, para juntos cultuarmos, celebrarmos o teu nome, Senhor, adorarmos ao Senhor e glorificar o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida de cada irmão. Agora, Deus, eu te peço, eu coloco-me à sua disposição para que o Senhor possa me usar. Usa, Senhor Deus, o teu servo com poder, com graça, com sabedoria, Senhor Deus, colocando no meu coração, ó Deus, cada vez mais a sua palavra e enchendo, meu Deus, da inspiração do teu Espírito, ó Deus. E que eu venha, Senhor Deus, falar daquilo que o Senhor quer falar. Senhor, que eu não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu permaneça, Senhor Deus, falando aquilo que o Senhor quer falar. E que haja cura, que haja restauração, que haja milagre nesta noite, ó Deus. Que haja transformação de vida, Senhor. Vidas sendo restauradas, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar a vida de cada um. Senhor Deus, e relacionamentos quebrados sejam restaurados nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Amém e amém. O texto em que nós acabamos de ler, capítulo 5, da primeira carta de Pedro, foi escrito aproximadamente nos anos 60, 63 depois de Cristo, quando Pedro escreve para os irmãos da Ásia Menor, uma igreja que estava passando por sérios problemas e muita perseguição. E Pedro, então, ele escreve uma carta para esta igreja. E aqui ele exorta os irmãos, no capítulo 5, ele exorta os irmãos, mas toda a carta, ele orienta os verdadeiros cristãos, ou os cristãos daquela igreja, à vida espiritual, ao desenvolvimento da vida espiritual. E ele orienta que a vida espiritual, o desenvolvimento da vida espiritual, ele é alcançado através do nosso relacionamento com Cristo. Quanto mais nós nos relacionarmos com Ele, quanto nós mais perto dEle andarmos, mais a nossa vida espiritual será profunda e nós vamos desfrutar de coisas grandes na nossa vida. Quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo. Então a carta, ela orienta os cristãos a dar valor a isso, a buscar isso, uma vida espiritual crescente, uma vida espiritual onde nós podemos desfrutar, onde nós podemos encontrar e cada vez mais a graça e o poder de Deus. Dentre as muitas orientações, no capítulo 5, Paulo, ele orienta os irmãos a respeito da humildade. E aqui, amados, ele, na ideia que Paulo transmite, na palavra que ele transmite, inspirado pelo Espírito Santo, para falar com a igreja, não somente a igreja da Ásia, daquele tempo dos anos 60, 63, mas para a igreja dos nossos dias, para a Igreja Batista do Amor de 2025. Amém? E ele então orienta a igreja, ele ensina a igreja
que a marca da vida cristã é a humildade. A humildade que se manifesta no reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas falhas, no reconhecimento da nossa gratidão a Deus, no reconhecimento da nossa gratidão àquelas pessoas que têm nos ajudado, que têm nos abençoado, que têm estado conosco, que têm caminhado conosco, que têm segurado, muitas das vezes, nos ajudando a carregar o fardo, aquelas pessoas que nos ajudam no nosso crescimento espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós vamos aprender sobre isso. Então, amados, hoje nós vamos aprender que tudo aquilo que nós conseguimos, tudo aquilo que nós, seja na vida espiritual, seja na vida material, em todas as áreas, nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus, Ele tem estado com a sua mão estendida sobre as nossas vidas. 5, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, eu não vou pregar sobre isso, mas na introdução da mensagem, eu quero te chamar a atenção para o capítulo 5, que mais precisamente, então, no texto em que nós lemos, Paulo ele ensina que o orgulho, ele gera resistência divina, mas que a humildade atrai a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então ele fala, nós aprendemos aqui, eu quero destacar 5 atitudes que nós vamos mostrar, nós vamos testificar daquilo que Deus fez na nossa vida, da redenção, da salvação na nossa vida, e que marca a nossa vida espiritual, e que quando as pessoas olhar para a nossa vida, elas serão abençoadas. A primeira atitude é humilhar diante de Deus, é reconhecer a soberania, a grandeza e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. A primeira atitude a segunda atitude que marca o coração das pessoas. E eu quero dizer para você, querido, que muitas das vezes nós ficamos muito preocupados em nos humilhar apenas perante Deus. Não, essa humildade ela tem que ser transmitida, ela tem que ser vista, e nós temos que contagiar as pessoas, tratar a todos com humildade. Muitas das vezes, amados, nós vimos e a gente vê pessoas que não têm esta preocupação. E se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos ter. Mas eu quero também te chamar a atenção para o reconhecimento das falhas. Nós devemos reconhecer as nossas falhas diante de Deus e diante da comunidade, diante das pessoas. E hoje nós estamos falando para a família. Eu quero dizer que na família, na nossa casa, no nosso casamento, no criar dos filhos, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Outro dia, eu olhei para minha neta mais velha, eu chamei a atenção dela, e porque lá em casa, às vezes eles ficam lá em casa, e a gente tem que chamar a atenção, às vezes a gente tem que corrigir, e eu fui um pouco duro com ela, mas eu falei alguma coisa que eu achei que eu exagerei. Eu disse para ela, filha, o vovô falou isso para você, o vovô falou dessa forma para você, mas isso não é correto. O vovô te pede perdão. Ela falou, que bonito, vovô. Olha, 9 anos de idade, ela já foi impactada com aquela atitude. Amém? Falei, o vovô quer te pedir perdão, porque o vovô foi duro com você, o vovô te chamou atenção nesta área e falou isso para você, e o vovô não deveria ter falado. E ela ficou impactada. E ela me abraçou e falou, vovô, eu te amo. Então isso, amados, chama a atenção das pessoas. E a gratidão a Deus, que eu já disse, que nos chama a atenção. Isso demonstra humildade, quando nós somos gratos a Deus. Você tem sido grato a Deus? Você tem observado aquilo que Deus tem feito na sua vida? Tem sido grato a Deus pelo trabalho? Mas lá eu ganho pouco. Não tem problema, seja grato. Seja grato a Deus pelo sustento. Seja grato a Deus pelo almoço, pelo jantar, pela comida, pela cama, pela casa, pelo teto. Seja grato a Deus pelo sustento.
pelo cuidado de Deus na sua vida. Seja grato a Deus, demonstre a Ele a sua gratidão. Seja grato a Deus pela sua família, pelos seus filhos. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um casal, todos 2 casados, e eles não moram mais comigo, mas todos os 2, eles são extremamente preocupados comigo, com minha esposa. Eles estão sempre preocupados, sempre eles estão, de alguma forma, cuidando de nós, eles estão sempre próximos a nós, sempre está buscando. Eu louvo a Deus pela vida deles. Às vezes tem coisas que eles não precisam, mas eles estão ali preocupados, eles estão próximos. E com isso o genro vai junto, a nora vai junto, os netos vão junto, porque, amados, eu sou grato a Deus pela vida deles, e eu sou grato a eles por esta preocupação. Confiar em Deus, as nossas preocupações, é uma atitude também de humildade. E você vai entender por quê durante o desenvolvimento desta mensagem. Só isso aqui já dá uma mensagem. Uma mensagem que nós poderíamos pregar aqui, e você vai ser muito impactado com esta mensagem. Só isso aqui já é um esboço de uma mensagem. Mas eu quero falar hoje, como culto da família, a palavra que Deus colocou ao meu coração. E para isso, era necessário que eu entrasse com essa palavra introdutória, para você entender o teor desta palavra. Deus colocou no meu coração uma mensagem, onde nós vamos abordar um problema e a solução do problema. O problema que nós vamos abordar nesta mensagem chama orgulho. O orgulho tem arruinado os relacionamentos em todo o mundo. O orgulho, que é oponente à humildade, que ele faz oposição à humildade. O orgulho, ele é a ausência de humildade. Desde os tempos de Adão e Eva, o orgulho tem arruinado os relacionamentos entre as pessoas. Ele destrói os relacionamentos. O primeiro relacionamento que o orgulho destrói é o seu relacionamento com Deus. É o relacionamento do homem com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. É o primeiro ponto que ele ataca. Em seguida, o relacionamento com as pessoas que estão próximas a você. No seu casamento, na sua casa, entre os seus filhos, com a sua família, com os seus amigos, colegas de trabalho, com os irmãos da sua célula, com os irmãos da sua igreja, com os pastores. Então ele vai quebrando o relacionamento, arruinando o relacionamento. E em todo mundo nós vimos relacionamento quebrado. Ele destrói os nossos relacionamentos. Ele é a causa do pecado. Ele é a causa das brigas. Ele é a causa dos sofrimentos. Ele é a causa das guerras. Ele é a causa dos problemas sociais. E ainda mais grave, é a causa da insubmissão do homem a Deus. Deus criou o ser humano perfeito para viver de forma perfeita e uma unidade perfeita com Ele. Nós olhamos para Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus viu que tudo quanto Ele havia feito era bom. E quando Ele fez o homem, Deus viu que era muito bom. E foi e foi tarde do dia sexto. E então Deus, ele para contemplar a beleza da criação. No 7º dia Deus descansa e naquele momento Ele contempla a beleza da criação. Ele contempla a perfeição de tudo que Ele tinha criado. E inclusive a mim e a você, o ser humano, Deus olha e vê. E Ele espera um relacionamento perfeito com o ser humano. Um relacionamento entre o ser humano possa reconhecer a sua grandeza, possa reconhecer quem Ele é. No entanto, Satanás, movido de orgulho, com seu coração cheio de orgulho, tomado de inveja, esse mesmo orgulho que um dia o derrubou,
que um dia foi lançado fora do céu. Um dia, Lúcifer, quando encheu o seu coração de orgulho, ele saiu, ele perdeu o relacionamento com Deus. E agora ele sabe muito bem como destruir o relacionamento entre Deus e o homem. E agora, cheio de inveja, ele quis acabar com o relacionamento do ser humano, quis destruir o relacionamento do ser humano com Deus. Para isso ele usou o orgulho como arma para seduzir Eva. E ele fez uma proposta para Eva. Gênesis capítulo 3, verso 5, diz que ele diz, a serpente diz a Eva: olha, se você comer, você será como Deus. Era a proposta que ele fez. O que há de errado nisto? Nós não estamos buscando ser parecido com Cristo. Nós não estamos buscando ser como Deus, parecido com Ele. Parecia uma proposta muito boa. Parecia uma proposta muito boa. Mas agora, amados, ao ouvir então o que estava sendo proposto, Eva então entendeu, incentivada pela serpente. Quando Eva, ela é induzida a comer, para ser como Deus, para ter conhecimento, o que a serpente está desafiando, ou está fazendo, levando, seduzindo Eva a fazer, é ela desafiar a autoridade de Deus. Desafiar a autoridade de Deus. Recusar ser submissa a Deus. Ele está introduzindo no coração de Eva a insubmissão. Ele está levando ela a acreditar que ela poderia tomar as rédeas da sua vida, ser a deusa da sua vida. Não precisava depender de Deus, não precisava obedecer a Deus, ou seja, ser quem comandasse a sua própria vida, ter o controle da sua vida. Essa ideia de que Deus tinha dado uma ordem para não comer, ela estava submissa a Deus. Mas eu posso quebrar. Eu posso ser como Deus. Então isso encheu o coração de Eva. Ela pensou que pudesse ser senhora da sua vida, dona do seu próprio nariz. E então ela toma aquela decisão e ela faz com que o seu marido também tome a decisão. Uma decisão inconsequente, impensada, baseada num sentimento de orgulho. E eu quero deixar uma palavra para você nesta noite. Aproveitando esta palavra, eu quero deixar para você um conselho. Ou melhor, 2 conselhos. O primeiro conselho é o seguinte. Primeiro eu quero te dizer, ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. O pecado é dar lugar. É cair na tentação. Eva caiu na tentação. E caiu, eu quero dizer aqui, ela quis. Ela foi tomada de orgulho. E o orgulho então fez com que ela tomasse. Ela sabia que estava errado. Ela sabia o que estava fazendo. Deus, ele tinha avisado. Deus tinha falado para não comer, o que poderia acontecer, mas ela cai na tentação. Mas não é bem assim. Ela relativiza o que Deus tinha dito, e então ela cai na tentação. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei em que área você está sendo tentado. Todos nós já fomos tentados, e somos tentados todos os dias da nossa vida.
Somos tentados a pecados escandalosos ou pequenas coisas. Mas nós não podemos ceder, ainda que o diabo, ainda que o inimigo, ainda que a serpente está tentando te induzir, fique firme na sua posição, pois a palavra de Deus diz para nós resistirmos o diabo, que ele fugirá de nós. Devemos nos submeter a Deus e a sua vontade. Este é o primeiro. O segundo conselho que eu quero dar para você é que decisões baseadas no orgulho são decisões inconsequentes. Decisão que pode acarretar sérios problemas para a vida de quem toma. E aqui, amados, a decisão de Eva, ela foi inconsequente. A decisão de Adão foi inconsequente. Não observando a palavra, não observando o ensinamento que Deus tinha dado, não obedecendo a Deus. E esta decisão inconsequente trouxe problema não somente para Adão e Eva, mas trouxe problema para toda a humanidade, para todos os que nasceram de Adão, inclusive você e eu, fomos tomados ali, por esta inconsequência, nós fomos prejudicados. Baseado em decisões inconsequentes, nós podemos causar males para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa descendência. Agir fora da direção de Deus, seja num negócio, seja numa fala, seja numa decisão que você toma. Você pode estar levando problema sério para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência. Mas quando nós estamos sob a direção de Deus, quando nós estamos debaixo da orientação de Deus, da obediência à palavra de Deus, sabe o que acontece? A bênção de Deus está sobre nós e o Espírito Santo de Deus nos guia e nos dirige. Infelizmente, esse espírito de orgulho, ele está presente na vida de cada um de nós. A natureza pecaminosa, ela guarda no nosso ser essa semente. E a qualquer hora ele pode aflorar. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Ao longo da história, homens famosos foram tentados a pensar que era Deus. Capítulo 11 de Gênesis, nós vemos a história da Torre de Babel, onde eles faziam uma torre para que pudesse chegar no céu sem depender de Deus. No capítulo 28 de Ezequiel, nós vemos a história do príncipe de Tiro, que na verdade é uma representação do diabo. Ezequiel capítulo 28, de 1 a 10, Isaías 31, verso 3. Um homem que o orgulho subiu no seu coração. Nós também podemos ver a história de Nabucodonosor, que constrói uma estátua de ouro e mandou que todos a adorassem. Uma estátua de si, uma estátua de ouro, imaginando que ele fosse um Deus. Daniel 3. Os imperadores de Roma, eles eram conhecidos como deuses. O povo adorava, tratava eles como deuses. Deuses especiais do Império Romano. Estátuas e estatuetas eram construídas ao longo das estradas, nos montes, para que as pessoas olhassem e lembrassem do imperador e adorassem o imperador. Mas todos esses tiveram consequências terríveis. O orgulho torna então a pessoa inconsequente. Ele leva a pessoa a agir sem pensar, sem avaliar os riscos. O orgulho faz com que a pessoa acredite que ele tem
domínio sobre a situação. O orgulho impede a pessoa reconhecer o erro. Ou quando a pessoa reconhece, já é tarde. O estrago já está feito. Adão, ao ser questionado, ele responde que foi a mulher a culpada, foi a mulher que tu me deste. E ali, amados, ele quer culpar Deus por ter dado a mulher, e a mulher por ter feito ele, induzido ele a comer do fruto da árvore. Eva, ao ser questionada, jogou a culpa na serpente. Foi assim que aconteceu com Eva, e muitas das vezes nós também tomamos decisões inconsequentes e queremos jogar a culpa nas pessoas que estão à nossa volta, na nossa família, nos nossos filhos, na esposa. Mas você não mediu os riscos. No esposo, você é culpado disso, você é culpado daquilo, e isso, amados, é uma característica do orgulhoso. Mas aquele que está dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele arrepende, reconhece seu erro e arrepende, conserta diante de Deus. E Deus, que é poderoso, que derrama o seu poder e a sua graça sobre a vida da pessoa arrependida, por isso que ele não resiste. O orgulhoso vai descobrir que foi ludibriado pelo seu próprio entendimento, quando ele depara com a triste realidade das consequências que vêm sobre ele. E a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, verso 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então não siga o seu coração, siga o Espírito Santo de Deus. O coração é enganoso, os nossos pensamentos é enganoso. Provérbios 14, verso 12 diz que há caminhos que parecem direito, mas no fim eles levam à morte. Lá no fim tem um abismo. E eu quero dizer para você, não embarque em qualquer caminho sem a direção do Espírito Santo, onde o Espírito Santo não está dirigindo. Não entre neste caminho, porque o fim é fim de morte. Mas busque a direção do Espírito Santo de Deus, busque a orientação de Deus. Isso é humildade. Glória a Deus. Deparando com a realidade, Adão e Eva, ele percebe algumas coisas. Começa a surgir os primeiros resultados da sua insubmissão. Primeiro, o afastamento de Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Agora tinha que esconder de Deus. Tinha medo de Deus, vergonha de Deus. Esqueceu quem era Deus. Esqueceu a bondade, a misericórdia de Deus. Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E quando nós afastamos de Deus, quando nós tomamos decisões impensadas, nós esquecemos que o nosso Deus é bom, nós esquecemos da misericórdia de Deus e começamos a fugir da presença dEle, a sair da presença dEle, afastar da presença dEle, afastar de tudo aquilo que representa Ele, afastar da palavra dEle. Mas hoje à noite, o Espírito Santo de Deus está convidando você, está te chamando para recomeçar um
relacionamento novo, seja com Ele, seja na família, seja com alguém que você não consegue perdoar. Hoje à noite Deus quer curar relacionamentos, quer transformar casamentos, quer abençoar famílias, quer mudar o quadro que você tem vivido. Eu não sei o que você vive, mas o Espírito Santo de Deus revela pela sua palavra que há pessoas nesse lugar que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas e que precisam voltar para o Senhor e se humilhar na sua presença. Quem sabe você deparou com uma triste realidade e tem dito, não tem mais esperança para mim. Eu quero dizer daqui a pouco que há uma boa notícia para você, que pensou que não tem mais esperança, não tem mais solução. Deus está olhando para a sua vida e Ele quer mudar a sua vida. Como o orgulho é o grande problema da humanidade, causador de todos os males. Mas há uma boa notícia para você. Existe solução para o orgulho. Existe solução para a situação que você embarcou nela. Resultado do orgulho, existe solução. A solução, ela é proporcionada por Jesus. A redenção em Cristo Jesus. E a redenção visa restaurar relacionamentos entre o homem e Deus. Relacionamentos destruídos, relacionamentos interpessoais destruídos pelo orgulho implantado no coração do ser humano. Jesus Cristo, a verdadeira humildade, Ele quer mudar a sua vida. Se você já é um redimido, toma posse da bênção do Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos a redenção, mas para entendermos a redenção, eu quero citar aqui 2 personagens bíblicos que marcam a história da humanidade. Adão, o primeiro Adão. O segundo Adão, Jesus. 2 personagens, dando início à história da humanidade. Adão dá início à história da humanidade. Jesus traz o recomeço para a humanidade que caiu, que está debaixo de maldição, que perdeu a comunhão com Deus. Jesus agora, Ele traz o reinício, uma história nova para todos aqueles que nele crê. Para entendermos a redenção, a história da redenção, ou a dinâmica da redenção, nós precisamos entender a diferença desses 2 homens. Adão, no Éden, formado, no começo, na criação, formado do pó da terra. Jesus, gerado pelo Espírito no ventre de uma mulher, de uma virgem. Adão, cabeça da raça humana. Jesus, o cabeça da igreja. A esposa de Adão foi tirada da sua costela. A noiva de Cristo foi comprada pelo sangue dele, o sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário. Adão representa a morte. Jesus representa a vida e a vida em abundância. Adão representa o homem, a velha natureza. Adão representa o passado. Jesus representa uma vida nova, a vida espiritual, a nova natureza, o novo nascimento, a vida eterna. Enquanto Adão representa a morte, Jesus representa a vida eterna. Satanás usou o orgulho como arma para destruir o relacionamento do homem com Deus. Jesus, ele usou, Satanás implantou no coração de Adão, do primeiro homem, o orgulho para dar início à destruição do relacionamento do homem com Deus. Jesus usou a humildade para restaurar o relacionamento do homem com Deus. O orgulho destrói relacionamentos, mas a verdadeira humildade restaura os relacionamentos. Relacionamento na família, relacionamento no casamento, relacionamento com Deus, e
todo tipo de relacionamento que está quebrado. Quem sabe enquanto eu estou pregando, você está lembrando de alguém que você não consegue perdoar. Eu quero dizer para você, comece já no seu coração a liberar perdão e arrancar do seu coração toda mágoa. Toda mágoa. Em Adão nós estamos separados de Cristo, em Cristo nós estamos unidos a Deus. Essa é a dinâmica da redenção. Sair do primeiro Adão e passar para o segundo Adão. Há um termômetro espiritual. Caminhando para o final. Eu quero dizer que é um termômetro espiritual. Não para que eu possa medir o seu grau de santidade, o seu grau de relacionamento com Deus, mas para que você possa medir como que está o seu relacionamento com Deus. Esse termômetro é, quanto mais perto de Jesus, mais parecido com Ele você é. Quanto mais perto de Adão, mais parecido com Ele você é. Quanto mais perto de Jesus, mais atitudes de Jesus tem na sua vida, mais vida de Jesus tem no seu coração. Quanto mais perto de Adão, mais nós estamos vivendo a velha natureza. Eu quero dizer para você nesta noite, quando Jesus, Ele chama todos aqueles que estão cansados e oprimidos, Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado de sofrer, cansado de estar debaixo da falta de esperança, cansado da religiosidade, cansado de tantas coisas. Mas Jesus, Ele convida, diz: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde e aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus hoje chama você a aprender com Ele que é manso e humilde. É um convite para podermos abandonar a velha vida. Um convite para abandonar as nossas vontades. Abandonar o nosso posicionamento de achar que nós é Deus. É um convite que Ele está fazendo, porque Ele quer assumir o controle da sua vida. Em primeiro lugar, devemos nos humilhar diante de Deus. Reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, querer mudar, reconhecer a grandeza e a bondade de Deus, submeter à vontade dEle, aceitar que Ele está no controle da nossa vida, aceitar a sua palavra como regra de fé, aceitar a sua direção para a nossa vida. E em segundo lugar, nós devemos demonstrar a nossa humildade, a humildade de Cristo que está em nós, que foi implantada em nós. Demonstrar a nossa humildade nos nossos relacionamentos. Primeiro com Deus. Em segundo, com a nossa família. No nosso casamento. Com os nossos filhos. Dentro do nosso lar, com a igreja onde nós congregamos, com as pessoas que convivem conosco, com o nosso patrão, com o nosso empregado, com aquele que trabalha conosco, com aquele que está sob a nossa liderança, com aquele que está nos liderando. Demonstre a sua humildade para com essas pessoas. Testifique de Deus, seja humilde. Ser humilde diante de Deus é uma coisa. É muito fácil se humilhar diante de Deus. Mas diante das pessoas, com os nossos relacionamentos, nos nossos relacionamentos interpessoais, com aquela pessoa que estamos vendo todos os dias, que às vezes dorme conosco na mesma cama que o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as pessoas que convivemos, devemos demonstrar Jesus para esta pessoa. Aquela pessoa que pisa no seu pé,
que te prejudica, que te causa um mal. Quem sabe você até foi demitido da empresa por causa de uma mentira que essa pessoa contou. Estou falando nesta noite aquilo que o Espírito Santo de Deus está me impulsionando a falar. Quem sabe eu aqui na igreja, ou quem sabe você que está nos assistindo de longe, está sendo tocado por Deus. E esta mágoa que você carrega no seu coração, você não esqueceu daquilo que o seu pai falou para você um dia. Às vezes você diz, olha, eu não tenho como consertar com meu pai já se foi, minha mãe já se foi, aquela pessoa já se foi. Mas eu quero dizer para você, libere perdão, arranca essa mágoa do seu coração, libere perdão para as pessoas que estão perto de você, no seu casamento. Hoje pela manhã eu falei muito sobre casamento, e o Espírito Santo de Deus tem me levado a pensar sobre isso, porque é onde mais o diabo tem atacado nos últimos dias. Famílias têm sido destruídas, lares têm sido destruídos, casamentos têm sido destruídos. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente convive, pessoas que contam uma história de um relacionamento quebrado. Mas eu quero dizer nesta noite, você pode restaurar o seu casamento. Ah, pastor, mas o meu cônjuge já foi embora. Ele pode voltar a partir da sua atitude. Ser humilde quando nós temos que lidar com indivíduos com quem não temos empatia. É natural. Às vezes você não ter empatia com uma pessoa, mas é exatamente com essa que você precisa buscar relacionar. Porque Jesus na sua vida pode mudar a vida daquela pessoa, ou pode usar aquela pessoa para mudar a sua vida. É desafiador, mas toma posse disso na sua vida. Depois de ouvir essa mensagem, você deve ter colocado um termômetro na sua vida e ter chegado a uma conclusão. Quanto de orgulho tem no seu coração e quanto de humildade. Como eu disse, quanto mais perto de Jesus, mais parecido com Ele você está, você é. Quanto mais perto de Adão, mais parecido com Adão você está, você é. Aqui na igreja é muito fácil. Está todo mundo bem. Abraça um, abraça o outro. Viver aqui, humildade aqui é muito fácil. Mas o nosso dia a dia é desafiador. Mas é lá. É lá. Aqui é muito fácil. Mas lá na nossa casa, no nosso casamento, às vezes é difícil. Às vezes aqui, nós somos uma pessoa, Lucas. Às vezes lá, nós somos outra. Às vezes aqui, nós parecemos com Jesus. Mas lá fora, nós parecemos com Adão. Quem as pessoas têm visto em você? Jesus ou Adão? Quanto de Jesus as pessoas têm visto em mim?
tem visto em nós. Essa palavra não é só para você, é para mim também. Eu preciso me preocupar, todos nós precisamos nos preocupar com isto. Quem as pessoas têm visto? Quem a sua esposa tem visto em você? Jesus ou Adão? Quem os seus filhos têm visto em você? Jesus ou Adão? Quem o seu marido tem visto em você? Jesus ou Adão? Mas hoje à noite, Jesus quer entrar na sua vida, tomar a sua vida, Ele quer assentar no trono. Quem sabe você pensa que é dono da sua vida, quem sabe eu penso que eu sou o Deus da minha vida, que está tudo sob o meu controle. Hoje nós ouvimos a leitura daquela parábola que o pastor Ricardo leu. Ele disse: olha, eu tenho tanta coisa, eu vou aumentar os meus celeiros, agora eu vou comer, eu vou folgar, eu vou ficar tranquilo. Louco. Hoje te pedirão a sua alma. A sua casa é céu ou inferno? Tem pessoas que dizem: olha, eu tenho dificuldade de voltar para casa porque lá é um inferno a minha casa. Mas eu quero dizer que Jesus, quando Ele está sentado no trono da nossa vida, a nossa casa, ela se transforma no céu. A nossa família se transforma no lugar onde nós queremos estar todos os dias. Eu falei hoje pela manhã, quando eu saio de casa, estou voltando para casa, eu tenho pressa de chegar em casa. Tem pessoas que não. Fiquem arrumando desculpa para não chegar em casa. Porque não relaciona bem com a família, não relaciona bem com o marido, não relaciona bem com a esposa. Eu falei hoje pela manhã, quando eu viro o carro para o lado de casa, mesmo que eu tenha alguma coisa para fazer no caminho, eu acabo esquecendo, porque minha vontade é chegar em casa, porque é o lugar do meu descanso, é o lugar onde eu vou encontrar com minha esposa, onde eu vou encontrar saber dos meus filhos, onde às vezes eu não encontro com eles, mas eu vou encontrar com a minha esposa, onde nós estamos lá, nós dois. Eu quero dizer uma coisa para você que é desafiador. Falar que nós não temos problemas, eu e ela não temos problema, temos. Mas nós nunca dormimos de mal um com o outro. Eu nunca saí de casa de mal com ela, e nem ela comigo. Porque eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa, que Jesus, Ele tem que estar no controle da minha vida. Eu preciso sair de casa de bem com ela. Eu preciso deitar para dormir de bem com ela. Tem pessoas que vivem, ou outras pessoas que passam o dia criando problemas, confusão, e quando chega a noite, ele quer resolver o problema. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Comece agora, comece hoje. Eu convidei de manhã, e eu quero pedir licença ao pastor Ricardo. Eu te convido a fechar os olhos nesse momento. E o Espírito Santo de Deus está revelando, através da sua palavra, que tem pessoas aqui que precisam de um conserto. Colocar Jesus na sua vida, para mudar a história da sua vida. Quem sabe a sua vida tem sido uma história, uma vida de tristeza, de angústia, de arrependimento, ou de mágoa, arrependimento de coisas que você arrependeu, mas não consertou. Mas hoje à noite, você pode recomeçar a sua vida para uma vida de vitória.
Feche seus olhos aonde você está. Coloque a mão no seu coração, assentado mesmo. Ora comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Senhor, eu confesso que sou um pecador. Peço perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor veio em carne e morreu na cruz do Calvário para que eu tenha vitória. Você crê nisso? Declare isso. Essa é uma declaração que somente as pessoas fazem pelo Espírito Santo de Deus. Esta é uma declaração, declarar que Jesus veio em carne e que Ele morreu e ressuscitou para te dar a vitória. Somente pessoas que estão em Cristo Jesus e hoje Ele quer entrar na sua vida, transformar a sua vida. Comece então a declarar Jesus na sua vida. Diga: Senhor Jesus, entra na minha vida, transforma os meus relacionamentos. Eu te recebo como meu Salvador, eu te recebo como meu Senhor. E eu, Senhor, que um dia andei nos seus caminhos e me afastei dele, hoje eu volto arrependido. Me receba de volta, porque o filho volta ao lar. Eu quero assentar contigo à mesa. Coloca anel no meu dedo, sandália nos meus pés. Me receba de volta ao lar. Aleluia. Fique de pé onde você está. Eu quero fazer 2 convites. Você que fez esta oração pela primeira vez, que nunca tinha feito esta oração e que fez ela agora e ela identificou com a sua vida, você se identificou com ela, erga uma das suas mãos onde você está agora. Faça isso sem nenhum constrangimento. Onde você está? Tem alguém aqui que fez esta oração pela primeira vez? Amém? Graças a Deus. Agora eu quero fazer um segundo convite. Você que está vivendo um momento de relacionamento quebrado, seja na família, seja com um parente, seja com um filho, seja com um empregado, seja no casamento, eu quero te convidar, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu vou convidar aqui o pastor Ricardo e ele vai ministrar sobre a sua vida. Ele vai ministrar um novo relacionamento, uma vida nova. Saia. Eu sei que tem pessoas aqui, o Espírito Santo de Deus tem revelado isso. Saia do seu lugar e venha. Venha sem nenhum constrangimento, sem medo. Se humilhe na presença do Senhor e diz: Senhor, hoje eu quero viver uma vida nova a partir de hoje, a partir de agora. Venha, tenha coragem. Tenha coragem, saia da sua vida, saia do seu lugar nesse momento e tome uma posição de vitória e diga: diabo, chega, você não tem mais poder na minha casa, você não tem mais poder na minha família, chega, eu quero colocar um ponto final nisso, eu quero viver uma vida nova, eu quero viver, saia do seu lugar, venha, toma coragem, venha e diga: eu quero isso para minha vida, eu quero, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, venha, vai saindo do seu lugar e venha receber o novo de Deus para a sua vida, oh aleluia, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Que haja cura, que haja restauração, em nome de Jesus. Para essas pessoas que estão aqui à frente, para aqueles que estão nos assistindo,
Você que está aí nos assistindo, é com você que o Espírito Santo de Deus está falando. Hoje à noite chegou cura, chegou restauração para a sua vida. Aonde você está, receba, receba. Não viva mais debaixo desse jugo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Receba em nome de Jesus. Senhor Jesus, quebra todo laço. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Todo muro de separação cai agora. Todo relacionamento quebrado em nome de Jesus. Restaura, Senhor Jesus. Será que a igreja pode dizer isso? Diga isso, que Ele cresça e eu diminua. É constrangedor o amor do Pai. Oh! Só a igreja cante em alta voz que Ele. Diga à igreja, erga sua voz. O Senhor está derramando essa porção de graça sobre nós. Uma unção liberada. Oh! Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada vida que o Senhor tocou nesta noite. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é fiel. E ela diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E esta graça está sendo liberada nesta noite. Esse favor está vindo de uma forma recalcada, sacudida, transbordante. Há uma unção de Deus que nos envolve. Aleluia. Se o orgulho ele nos aproxima de Adão, a graça nos aproxima de Cristo. Como ouvimos nesta noite, esta graça foi liberada, que ela esteja na nossa vida e nos conduza cada vez mais para próximo do nosso amado, vivendo como Ele viveu. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Que nós sejamos a sua imagem, por meio desta graça e favor de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus bem alto e aplaudir o nome que está acima de todo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós já estamos encerrando essa celebração. Que unção, que palavra que recebemos nessa noite. Temos que guardá-la no nosso coração. Guarda a palavra de Deus, guarda aquilo que você recebeu. Amém? Eu quero terminar o culto com a bênção apostólica, mas eu quero fazer um apelo aqui. No próximo final de semana, nós teremos o encontro com Deus. Amém? O encontro com Deus é um retiro espiritual. E sabe, eu mesmo, há aproximadamente 20 anos atrás, eu ouvi falar do encontro. Mas, sabe, meu coração não se abriu tanto assim, porque, afinal de contas, naquela época, eu já tinha participado de acampamento, já tinha participado de outros retiros, mas no meu coração ficou assim uma dúvida,
será que isso vai acrescentar alguma coisa à minha experiência? E eu fui mais por obediência ao pastor que fez o apelo do que propriamente uma convicção do meu coração. Eu quero resumir dizendo que foi um Ricardo antes do encontro com Deus e outro Ricardo depois do encontro com Deus. Minha vida nunca mais foi a mesma. Áreas que eu achava, sabe, consolidadas, que estavam resolvidas, Deus trouxe luz e me restaurou. São 3 dias, nós vamos na sexta-feira que vem à noite, voltamos no domingo à tarde. Talvez você está aqui desejoso de participar do encontro com Deus e talvez exista algum impedimento, eu não sei, mas eu sei que Deus sabe e Ele já providenciou a solução para esse impedimento. Sabe, eu não sei se é uma escala de serviço, nós vamos orar, isso vai mudar. Eu não sei se é alguma coisa na sua família, eu creio que portas serão abertas e mediante essa palavra de bênção sobre as nossas casas, não haverá impedimento. Ou quem sabe uma questão financeira, querido, não sei. Mas eu queria que você tomasse um passo de fé, fosse ali no stand IBA, ali no IBA Store. A Leiliane está lá atrás, passa lá e fala assim, olha, eu quero ir ao encontro. Me ajuda, quero fazer essa inscrição hoje. E nós estaremos dando um apoio para que você não perca essa oportunidade. Porque, sabe, nós temos o hoje, nós temos esse momento. Nós não podemos adiar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus está falando corações aqui que é agora, a hora chegou. Amém? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.